Bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast do Valor Novo. Aqui a gente fala sobre inovação. Vocês que acompanham já sabem disso. Do meu lado, sempre, Zé Walter, CEO da Valor Novo. Juliana. Tudo bem, Zé? Tudo bom. Pronto para mais uma. Hoje a gente vai ter uma história aqui muito bacana de inovação, com o objetivo de melhorar a produtividade no campo. Uma empresa razoavelmente recente, que tem inovado muito, disputado com grandes empresas, que é a Schuh. E para falar sobre ela, a gente tem aqui Sócrates Del Lomo, CFO, e Evandrei Rossi, gerente de inovação. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo bem, pessoal. Vamos pedir para eles se apresentarem, né? A gente sempre esquece, né, Juliana? Então, cada um se apresenta, fala o que faz na empresa, qual o trabalho. Bom, eu sou Evandrei Rossi, eu sou diretor de pesquisa e inovação da Schuh. Respondo por toda a pesquisa, né, no Brasil, América Latina, da Schuh. Coordeno toda a parte de busca e desenvolvimento de germoplasma, né? Nós somos uma empresa de sementes de milho. Então, esse é o meu trabalho na Schuh. Só. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu venho acompanhando aí os últimos podcasts. Acho que está ficando um trabalho muito bom, realmente. E isso dá um orgulho, né? De ver o trabalho que vocês estão fazendo e o quanto que isso pode gerar de resultado para a economia brasileira, né? Para o país de forma geral. Bom, eu sou o Sócrates, sou o diretor financeiro da Schuh, né? Venho acompanhando o mercado aí faz 6 anos que eu estou no grupo, estou com o Paulo Pinheiro faz 6 anos, né? Tenho um desafio enorme de conduzir a área financeira de uma empresa do agro, que o ciclo é muito longo, né? Uhum. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso depois, né? Você investe muito antes de dar o retorno financeiro do dinheiro voltar para o caixa. Então, o ciclo financeiro é longo, quem dirá, então, o ciclo... Desenvolvimento. Exatamente, que é o quanto você investe e quando você vai ter o retorno do investimento lá na frente, né? Então, esse é o desafio nosso, acho que de todo diretor financeiro, CFO de companhia do agro, e é um desafio que entendo que a gente está há alguns anos já conseguindo alcançar bons resultados, né? Mas a gente sabe que tem uma longa estrada pela frente ainda para conseguir seguir. E antes da gente começar falando exatamente o que a Schuh faz, eu quero saber de vocês o que é inovação para cada um de vocês. Bom, vamos lá. Nós estamos aqui para falar de inovação, né? E primeiro eu gostaria de falar que isso é muito importante e precisa estar no nosso dia a dia, não só em uma empresa, enfim, precisa estar no dia a dia das pessoas, né? Porque a inovação, a pesquisa e a inovação, eu costumo dizer, Juliana, que é a engrenagem motora do progresso de um país, de uma empresa, né? Então, é muito importante, gostaria de começar dessa maneira. Como definição, eu vou de maneira simples, eu gosto de simplificar. Inovação, para mim, é um conjunto de estudos estruturados, sempre ancorados em dados, resultados, dados de mercado, que buscam entregar uma melhoria, buscam entregar um aumento de produtividade, buscam entregar competitividade ou ainda uma aplicação comercial para um produto ou um processo. E muito interessante isso que você falou, da inovação precisar estar no nosso dia a dia. E, na verdade, no nosso dia a dia, além do trabalho, além da empresa, né, além do profissional, porque faz muito sentido, porque às vezes algo que você está fazendo fora do seu trabalho pode te trazer um insight para o que você está fazendo e para o que você está desenvolvendo, né? E hoje eu acredito muito que as coisas estão muito interligadas. E às vezes você está consumindo um assunto que não necessariamente é da sua área e é aquilo que vai trazer algum benefício para você fazer diferente, entregar um serviço diferente, né? Muito interessante. E o que é inovação para você? Bom, para mim, de uma forma bem resumida, inovação, ela parte do princípio do inconformismo, né? De você ficar inconformado de estar fazendo sempre a mesma coisa, sempre da mesma forma, né? Então, partindo desse princípio de você ficar inconformado, o porquê que é feito assim faz 10 anos, e nunca ninguém pensou em fazer de uma forma diferente, então ali que nasce a inovação, realmente, na minha visão, né? De uma forma
bem resumido. Então, ou seja, é fazer mais com menos mesmo, é entregar um resultado diferente do que vem sendo entregue nos últimos anos, né? A agricultura brasileira, na verdade, ela respira inovação, se parar para pensar, né? Porque a gente vai detalhar um pouquinho mais isso durante o bate-papo, né? Mas um exemplo, o mercado de milho, o mercado de soja no Brasil, vamos puxar a sardinha para nossa brasa aqui, que é o mercado de milho, né? O quanto que ele cresceu nos últimos 40 anos é algo realmente fora do comum, né? Falando em toneladas, o Brasil, na década de 70, ele produzia de milho, 20 toneladas de milho, né, Evandrei? Mais ou menos isso, década de 70. Hoje, ele está produzindo 130 milhões de toneladas, né? Então, é um crescimento enorme, graças ao quê? À inovação, né? Porque não é que aumentou a quantidade de área plantada, também aumentou um pouco, né? Mas não é só isso. Na verdade, é o quê? É a inovação de produzir mais no mesmo hectare, né? E é esse o trabalho que o Evandrei faz. Mais no mesmo espaço. Exatamente. Eu vou aproveitar, faz tempo que você não me faz essa pergunta, mas... Para você, o que é inovação? Exato. Você já deu sua resposta no primeiro, vou relembrar né, a minha resposta, né? Inovação é minha praia, né? Hoje é minha vida, que eu me dedico há quase 20 anos aí. E inovação é algo novo que causa um impacto positivo, seja na empresa, seja no mercado ou na sociedade, né? E ela é muito pautada em processos rotineiros e ininterruptos, como o Evandrei falou. E achei bacana ele puxar ali a lembrança disso, que tem que estar na vida das empresas, tem que estar na vida de um país, tem que estar na vida também do profissional em si, né? E é por isso que nós estamos aqui. E acho que a gente tem gerado um material legal para as pessoas pensarem sobre inovação. E hoje nós vamos falar de uma das maiores empresas de genética de milho do país, mas os princípios que vão ser discutidos aqui cabem em praticamente qualquer negócio. Muito bom isso, Zé. A questão da estruturação na hora de pensar em inovação. Precisa estar estruturado, né? Precisa estar livre de viés, né? Exato. De vícios, vamos falar assim, seja de experimentação ou de qualidade, né? Precisa estruturar e depois começar, né? Para que o resultado venha e a gente saiba como replicá-lo, né? E não parar ser mais, sorte, Não pode ser na tentativa e no erro, né? Exato. Então, outro ponto importante, a inovação tem que estar totalmente ligada ao planejamento estratégico da companhia, né? Porque o Evandrei, a gente fala muito isso lá dentro de casa, né? Dentro da Chu. Não adianta só você desenvolver muitos produtos, viajar muito, né? Esse cuidado que tem que tomar, né? Sendo que não vai trazer retorno econômico para a companhia, né? Então, ou seja, tem que ser algo bem desenvolvido, que faça sentido, que seja bom para a companhia, para o cliente nosso e, no final, para a sociedade, né? Então, acho que isso está ligado totalmente ao planejamento estratégico da companhia, a inovação. Vamos falar exatamente o que a Chu faz? Claro. Que soluções que a empresa entrega? Claro, vamos lá. Nós somos uma empresa de genética em sementes de milho, né? Então, nós temos genética própria. Então, nós oferecemos ao agricultor brasileiro hoje sementes de milho com a mais alta tecnologia que você possa pensar que existe no mercado. Nós vendemos híbridos de milho para todas as regiões produtoras do Brasil, né? Também fazemos desde o desenvolvimento da genética, pois nós temos genética, né? Nós temos variabilidade. Nós fazemos a produção, a comercialização e a entrega para o agricultor. Então, hoje o agricultor recebe da Chu uma semente com altíssima tecnologia, é assistido por profissionais de alto conhecimento, ele recebe uma entrega rápida, a semente chega no momento que ele precisa. Então, a Chu é uma empresa que fornece uma semente, entrega rapidamente, fornece uma recomendação com qualidade, serviço completo. E o produtor recebe esse produto, produz uma lavoura de qualidade, tem a rentabilidade dele, paga as despesas dele, enfim, realiza os sonhos deles com essa semente que a gente vende, né?
Então é isso. E gera riqueza para o Brasil, riqueza. para a nação de forma geral, né? Só um complemento do que o Evandrei comentou. Acho que é importante destacar que a Chu é uma empresa 100% nacional, tá? Nós estamos no mercado de semente. Eu vou contextualizar aqui para vocês mais ou menos o tamanho do mercado, né? Como que funciona o mercado de semente de milho no Brasil. E que a Chu está trilhando o caminho para chegar. A nossa meta é chegar nos próximos anos em 10% do mercado, né, nos próximos 10 anos. É uma meta bem agressiva, né? Muito agressiva. Estamos trabalhando muito para isso, né, Evandrei? Exatamente. O mercado de milho no Brasil, ele tem hoje uma demanda de 22 a 25 milhões de sacos de semente de milho por ano, tá? Isso significa que é plantado, em média no Brasil, de 22 a 25 milhões de hectares de milho commodity, milho grão. É um saco mais ou menos de semente por hectare. É um saco por hectare, mais ou menos. Tá? Então, e como que está hoje o share de mercado, a distribuição de share de mercado? Desse total de 25 milhões, vamos arredondar para cima, mais ou menos 94% está na mão de multinacionais. Né? Eu não vou citar nomes aqui, não vou abrir nomes, mas estão na mão de 4 multinacionais. Né? Então, isso significa que 94% da genética de semente de milho do Brasil não está na mão de empresas brasileiras. Né? Então, é isso que a Chu se propõe, algo disruptivo, né? de realmente abocanhar o mercado, sendo uma empresa nacional, sabendo que o agricultor brasileiro ele é patriota, né? Então, obviamente, a gente entende que ele também valoriza isso, obviamente, tendo uma genética com qualidade, que se prova no campo, e que até então é assim que a gente está conseguindo conquistar mais mercados. E qual que é o risco? Imagino que vocês nasceram para resolver um problema, né? Qual que é o risco das sementes estarem nas mãos, a maior parte nas mãos de empresas estrangeiras? Vou dar a minha visão, o Evandrei depois comenta dele, né? Na minha visão, o maior risco quem trabalhou já em multinacional sabe como funciona, que as decisões são tomadas lá fora. Né? Então, obviamente, para tomar qualquer decisão aqui no Brasil, dependendo da multinacional, a gente necessita do apoio lá de fora para tomar a decisão. Então, o maior risco que eu vejo realmente a decisão não estar 100%, os decisores não estão 100% no Brasil. Né? Ou seja, tem alguém lá da China tomando decisão de como que vai ser a condução de experimento genético aqui no Brasil. Né? Então, para mim, é a principal diferença de uma empresa nacional para uma multinacional. O Sócrates entrou muito bem, né? Ele fala muito bem disso aí. Eu complemento um pouquinho do que o Sócrates fala. O principal risco, hoje nós somos, vou falar um número aqui, um dado, nós somos se a gente considerar a União Europeia, nós somos o 3º maior produtor de milho. E nós somos dependentes de milho, a nossa agricultura, o nosso sistema de produção depende de milho. E nós estarmos na mão somente de multinacionais, o problema é as decisões não estarem alinhadas com o objetivo de Brasil. Quem define o que é melhor para nós, né? Mesmo na nossa vida pessoal, somos nós, né? Quem melhor para definir o que é melhor para o Brasil do que quem está aqui dentro, né? Então, esse é um risco bastante grande. A gente não pode ficar à mercê disso, né? Eu concordo com essa visão. No mundo globalizado e idealmente equilibrado, em paz, e onde as pessoas podem ir e vir, e os países todos em harmonia, tem muito pouco problema de você ter o domínio de uma multinacional no seu país. Você tem que pensar nos dias não tão normais. Né? E a gente vive um movimento geopolítico hoje que não é um movimento de paz, é um movimento, o mundo anda com reações estranhas, anda muito diferente do que era 15 anos atrás. E o Brasil é o 2º país maior produtor de milho do mundo. Se você bem colocou, se considerar a União Europeia, todos os países juntos, ela é o 2º maior produtor. Mas se separar como país, o Brasil é o 2º maior produtor, perde só para os Estados Unidos. E eu, como um guardião da inovação, dos processos e da governança da inovação, acho de extrema importância que exista uma empresa e tantas outras mais que possam vir como a Chu,
com tecnologia brasileira, que possa manter uma certa independência e, inclusive, segurança alimentar. Porque o milho, ele é a base de produção de alimento, né? Em cima do milho é construída toda uma cadeia de proteína animal. Então, o frango, o peixe, o suíno, o bovino, o leite, é tudo construído em cima do milho, né? Então, se você tem alguma dificuldade em produzir, ou o risco que o Sócrates colocou, ou se um estrangeiro separa o que é melhor para ele e entrega para a gente uma segunda linha, você fica em segundo lugar, né? E lembrando que a gente precisa ser competitivo, que a gente exporta para o mundo inteiro, né? Então, eu sou muito feliz hoje em ter a Chu como cliente da Valor Novo. Nós procuramos isso, a gente tinha uma meta de ter a maior empresa de genética de milho e a maior empresa de genética de soja, né? Porque exatamente a semente, o próprio nome diz, né, cara? É o começo de tudo. E eu não conhecia, Juliana, e foi um dos grandes motivos que eu me empolguei de trazer essa turma para o podcast, para que a população e quem está nos ouvindo consiga conhecer um pouquinho mais da beleza da área de inovação relacionada à genética de milho. O negócio genética de milho é um negócio que eu conheço que está mais dependente de tecnologia do que um iPhone, por exemplo. Uhum. Eu fiquei impressionado, a minha equipe ficou impressionada com o quão que o mercado ele é dependente do desenvolvimento contínuo de uma solução melhor que a outra, né? Até vou te pedir, Vandrei, para você me ajudar a detalhar. Você comentou, né, quanto tempo que um híbrido, né, de milho ele fica no mercado, ele vai perdendo a sua eficiência. Acho que talvez primeiro conceituar híbrido e a gente partir para tentar entender isso. Perfeito. Como bem falei no começo, né, nós somos uma empresa que comercializa híbridos de milho, né? Uhum. O híbrido, por conceito lá de genética, é o cruzamento entre duas linhagens. Então, na produção de híbridos, a gente faz o cruzamento de linhagens, né? E a gente explora a heterose. Então, um híbrido é o cruzamento de duas linhagens, de forma bem simples, né? De linhagens que vieram de grupos distintos, ou seja, para a gente explorar o vigor, né? E justamente nessa linha, né, que a gente busca explorar a variabilidade, né? Então, nós garimpamos lá, né, Zé, germoplasma do mundo todo, para que nós tenhamos variabilidade para explorar, né? Nós, no início lá do nosso desenvolvimento, de desenho do programa, né, fomos para os Estados Unidos, para o México, para o Chile, Europa, Ásia, né? E garimpamos germoplasma lá para que a gente tenha poder de fogo, tenha matéria-prima para selecionar e ter variabilidade para oferecer, né, a melhor solução para o agricultor, né? E é nessa linha que a gente, como bem disse o Sócrates, nós conseguimos ser competitivos, porque nós temos variabilidade, a gente consegue selecionar uma linhagem de alto potencial produtivo e fazer um híbrido que entrega uma alta produtividade para o agricultor, né? Então, ao momento que ele plantar e ele ver que nós somos iguais ou superiores ao concorrente, né, nós seremos escolhidos. Isso tudo é ancorado, né, na genética, no que nós trouxemos lá, né, de variabilidade. Na produtividade agrícola, né, e também pecuária, a genética ela é o ponto de partida, né? A gente aprende na escola que 50% é genética, 50% é ambiência, né? E na ambiência está ali na produção de milho a qualidade do solo, a quantidade de sol e chuva, a quantidade de nutrientes que a gente vai oferecer para essas plantas, quanto de proteção através de biodefensivos ou defensivos químicos nós vamos ajudar a planta a se defender dos seus desafios, né? E tudo isso está num pacote. O manejo do produtor, um produtor que é mais hábil, mais tecnificado, tem melhores equipamentos que o outro e tal. E no outro lado está sozinha a genética. Então, olha a importância de você escolher bem o grão que você vai plantar, né? Ele tem que germinar bem, ele tem que ser resistente à maioria das doenças importantes, daqui a pouco a gente vai falar disso um pouco mais, e ele também tem que ter uma capacidade de produzir muito boa,
porque você vai competir com outras culturas que poderiam estar produzindo naquela mesma área e, inclusive, outros países que estão produzindo a mesma cultura. Então, é muito importante a semente, ela é o início de tudo mesmo, é onde você tem ali a sua escolha, uma escolha errada, ela pode causar uma série de consequências no negócio do agricultor, né? Então, a responsabilidade é muito grande. E eu, recentemente, fiquei impressionado com o tempo que leva para desenvolver uma nova variedade híbrida. Comenta um pouco sobre isso. Correto, é isso. Eu acabei deixando isso, não falei do tempo, né? Então, a gente faz todo esse processo de cruzamento de linhagem, desenvolve o híbrido, né? Testa se ele vai ser altamente produtivo e depois desse produto lançado, via de regra, ele fica em torno de 6 anos no mercado. Então, a gente precisa de inovação ao tempo todo, porque a gente sabe que nós estamos num país tropical, de clima extremamente desafiador, pragas e doenças, elas estão constantemente se desenvolvendo e tentando quebrar a resistência desse produto, né? E em 6 anos ele vai estar obsoleto, vamos falar assim. Então a gente precisa de uma cadeia de lançamento que é muito dependente de inovação. Nós precisamos inovar, né? Porque a praga e a doença, ela está sempre inovando. E o clima também, né? Ele vai ficando desafiador. Então, a cada 6 anos tem que ter um produto novo no mercado. A cada 6 anos ele perde eficiência. Nós temos que, antes disso, já estar substituindo. É um dado absurdo do ponto de vista de negócio e do ponto de vista de indústria, né? O meu produto lançado, por melhor que ele seja, se ele for uma semente de alta qualidade genética, ele tem ali 5, 6 anos de mercado. Isso, se você fizer uma conta de padaria, né, Sócrates, diz que 20% da sua empresa é um produto novo, todo ano. Então, naturalmente, os esforços de uma empresa de genética são maiores do que uma empresa normal, né? A gente costuma dizer que quem não investe 5% em inovação não investe nada. Na área de semente é muito mais. A pressão para investimento é tão grande quanto uma grande indústria farmacêutica. Exatamente. Porque nós lidamos muitas vezes com o imponderável, né? Clima, pragas e doenças, né? E isso é muito acentuado em um país tropical. A dificuldade aumenta 5 vezes. Porque quando nós conversamos com os colegas que estão em países temperados, o clima ele é mais constante, né? E a evolução de pragas e doenças ela é muito mais lenta. Então aqui nós lidamos muito, né, com o imponderável. Então fazer pesquisa e inovação no Brasil é determinante para o seu sucesso, para você sobreviver, porque você lida, né, no nosso caso, no caso da CHU, que é sementes, né, nós lidamos muito com o ambiente, com seres vivos que estão constantemente evoluindo. Então, a cada esses 6 anos, nós precisamos já estar com uma bateria de produtos. É uma cadeia que vem vindo, não pode daqui 6 anos eu pensar em inovação. Eu lancei eu já tenho que ter outro programado, na verdade, porque não para. Não para. Ô, Evandrei, seria importante também você comentar, vou falar de uma parte mais simples para o pessoal entender, porque eu falo muito com bancos, né, e explico como que funciona o trabalho do Evandrei de uma forma para um leigo entender. Apesar de eu estar 6 anos na companhia, obviamente eu não tenho 10% do conhecimento que o Evandrei tem de genética. Eu só sou muito curioso, gosto muito de aprender com ele, né, com o fundador da companhia, com o Paulo Pinheiro. Mas um exemplo, o Evandrei e o time dele, eles fazem 10 mil cruzamentos de casais de milho, vamos falar assim, macho e fêmea, por ano, né? E de tal forma que ele vai afunilando isso. No primeiro ano são 10 mil, no segundo ano cai para 5 mil, no terceiro ano cai para 1.000 e assim por diante. Então ele vai afunilando de tal forma, e eu brinco quando eu estou explicando isso para os bancos, né, que são tão leigos quanto eu, para entender a importância do trabalho do P&D dentro da companhia, né? Eu brinco que é como se fosse 10 mil casais cruzando, né? Você vai fazendo seleção, para no final você escolher 2 ou 3 produtos que serão lançados no mercado, né? Então, obviamente, essa seleção que é feita pelo time do Evandrei, obviamente, busca o quê? Maior produtividade, maior resistência a doenças, né? Então, faz com que, no final ali para o produtor, ele tenha a percepção de geração de valor, que ele vai conseguir tirar uma maior rentabilidade, ou seja, vai render mais no mesmo hectare plantado, no mesmo metro quadrado plantado ali, né?
Então, acho que é importante também se explorar um pouquinho, né, Evandrei? Como que Muito funciona bom, Sócrates. esse Exato. VDP. VDP, né? Como que funciona? O que é Uma VDP? pressão absurda, né? O VDP é uma sigla, né, que vem do inglês, que é o Variety Development Program. É o nosso programa de desenvolvimento de variedade, né? É como se fosse uma escala de produção em uma indústria. Uhum. Então, como o Sócrates falou, nós fazemos um grande número de híbridos, né? Hoje nós estamos nivelados com as grandes empresas em número de híbridos por ano. Então, nós fazemos em torno de 10 mil híbridos por ano. Nossa. E passa-se uma régua muito rigorosa de seleção. No segundo ano, passam só 10% para a segunda fase. E aí o primeiro atributo de seleção é produtividade. A produtividade está lá em cima. Uma vez que o produto tem a produtividade, a gente começa a olhar os demais atributos. Como falei para vocês, nós estamos num país tropical que tem muita doença. Então aí sim a gente começa a olhar isso. Isso é crucial. Isso inviabiliza o produto? Está fora também. Uhum. Então passam 10% para a próxima fase. Então sobram 1.000 no segundo ano. No outro ano é um rigor de 90% de novo. Sobram 100. Depois sobram 10 e a gente avança apenas 1 ou 2 produtos. Então o rigor de seleção é bastante grande. A gente descarta muito para que a gente tenha certeza. Porque, como disse o Zé anteriormente, a nossa responsabilidade é muito grande. Nós somos agricultores também, nós vivemos o agro, né? A maioria do pessoal lá consegue vislumbrar a responsabilidade porque convive muito, tem pai, tem mãe, tem irmão que é agricultor. Uhum. Então, a partir do momento que você entrega uma saca de milho para o agricultor plantar, ele está depositando o sonho dele ali, e a responsabilidade nossa é muito grande, né? Ele tem uma conta para pagar, é o salário dele que sai dali, né? E é uma responsabilidade enorme. Você não imagina, eu pelo menos não imaginava, quando você pega um saco de 20 quilos lá, né? Todo com milho coloridinho, tratado lá e tal, que a quanto de tecnologia e o quanto de tempo que levou para aquele produto estar ali disponível para o agricultor, né? E eu sou muito impressionado enquanto eu trabalho com inovação há 20 anos. Você sempre espera um novo ciclo tecnológico. Você sempre espera que o mercado mude, que exista a criação de um sistema ou de um novo modelo de negócio que concorre e pode até destruir o seu. E o fato de você estar numa empresa que naturalmente o seu produto ele é viável competitivamente 6 anos, isso te dá uma pressão absurda para investir em inovação, desenvolvimento de tecnologia e tal. E aí, aprofundando um pouco mais aí explorando o seu conhecimento da área de desenvolvimento de milho, eu sei que a gente pode fazer isso por cruzamento absortivo, você releva porque eu sou veterinário, então posso ter não tão inteirado nos termos. Mas você também fazem isso por modificações genéticas, inclusões de genes, né? Edição gênicas. Exatamente. Então, para isso, a gente hoje nós dispomos das melhores tecnologias que existem no mercado, né? Então, nós fazemos melhoramento clássico, né? Que é o cruzamento lá, buscando gerar variabilidade. Isso, a gente vive isso no dia a dia, mas também nós dispomos de tecnologias como a edição gênica hoje. Hoje nós já estamos com essa técnica implementada dentro da CHU, né? E isso visa justamente adicionar a essas plantas um caractere que seria muito difícil ou demoraria-se muito para fazer por melhoramento clássico. Então a gente acelera essas etapas, né? E consegue oferecer de uma maneira mais rápida para o agricultor uma solução que talvez demoraria 10, 15, 20 anos para frente, né? Hoje nós já temos, né, um programa de edição gênica trabalhando, né? E nós estamos com um projeto aí muito inovador que trouxe muita perspectiva, né, que é a melhora na absorção de nitrogênio pela cultura do milho, né? Eu sou apaixonado por esse projeto. Só para contextualizar aqui, Juliana, gramíneas normalmente têm baixa eficiência, né, na fixação biológica do nitrogênio, ou seja, aquela associação com micro-organismos que tem tanto sucesso em soja, com gramíneas é praticamente inexistente. A associação fornece muito pouco nitrogênio.
E no milho, nós identificamos lá, essa pesquisa identificou que existem genes, né, que estão desligados lá, vamos falar assim, silenciados no genoma do milho. E essa técnica permite ir lá nesses genes e aumentar o volume dele, ou ligar esses genes. E a partir dali, as plantas passarão a se associar a esses micro-organismos, né, e eles fixarão nitrogênio. Isso para nós, como disse o Zé, ele é apaixonado, e nós, evidentemente, também por esse projeto, pode trazer um impacto gigantesco para a nossa agricultura, né? Evidentemente que para nós, como companhia, desenvolver isso seria e vai ser muito bom, né? Mas para a agricultura brasileira e para o mundo, né? Qual que é o impacto? De bilhões de dólares em nitrogênio. Contextualizando, nitrogênio, fósforo e potássio são os principais limitantes nutricionais do crescimento de qualquer planta. E nitrogênio vem de petróleo, 90 e tantos por cento importado, 92, acho, por cento do nitrogênio que se usa na agricultura brasileira, a gente compra de países que produzem petróleo, Irã, Rússia, Estados Unidos e tal. E existe uma planta, um tipo de planta chamado leguminosas, que são praticamente os feijões, a soja e tal. Eles conseguem ter uma característica específica de, nas suas raízes, fazerem uma simbiose com micro-organismos e isso fixar o nitrogênio atmosférico, que está no ar, no solo. Com isso, a planta se nutre desse nitrogênio que essa simbiose fixou, e você não necessita de grandes suportes adicionais de adubação nitrogênica. Não precisa colocar mais. Não precisa colocar nitrogênio na quantidade que a gente coloca nas gramíneas, como milho, cana, café e outros aí. E eu venho do meio rural, né? Plantei milho quando era menino, sujava a mão de vermelho, que plantava na mão mesmo. Era muito pouca quantidade, era 2 hectares que a gente plantava de milho para poder colher, na maioria das vezes, para silagem e fazer um volumoso para os animais. E eu fico imaginando, eu joguei várias vezes, tinha que entrar jogando adubação de cobertura nitrogenada, custava caro o adubo e tal. E eu fico imaginando, quando a gente conseguir isso, né, quando a Chu conseguir isso, o impacto disso, primeiro na balança comercial brasileira, segundo para o próprio agricultor, no custo de produtividade, e mais importante de tudo, para o meio ambiente, né? Porque você está removendo um modelo de fazer adubação com ureia, onde tem mais essa, Juliana. Quando você aduba o milho, mais de 60% daquele nitrogênio que você joga, ele é desperdiçado. Ou por evaporação, que vai virar gás de efeito estufa, ou por lixiviação, né, que vai contaminar lençol freático. Então é um projeto que eu digo que sou apaixonado, por quê? Porque mexe um pouco com minhas raízes e também porque ele gera todas essas possibilidades de você ter mais produtividade para o agricultor com menos custo e, ao mesmo tempo, você ter uma mitigação de uma pegada ambiental absurda, né? E isso sendo uma tecnologia brasileira e vocês terem descoberto, eu fico assim, muito, muito feliz mesmo da gente estar nesse caminho. Isso, Zé. Essas grandes... né, o Sócrates pode me ajudar depois, né? Essas grandes descobertas, os traits, né, que vieram, né, foram sempre dominados pelas multinacionais, né? E para nós, uma empresa nacional, estar trabalhando à frente disso daí é muito importante. Então, porque pode trazer, primeiro, que um grande resultado para nós como companhia, mas para nós, Brasil, né? Ter uma tecnologia desse tamanho, do impacto que pode gerar, né? Sendo desenvolvida aqui dentro da nossa casa, Brasil, né? Vamos falar assim, para nós é muito bom, né? Só complementando também, corroborando o que o Evandrei está comentando, né? O DNA da Chu é de inovação, né? Porque como que foi pensada a Chu? São 2 executivos que têm muita experiência, trabalharam muito tempo em multinacionais, então, ou seja, eles respiravam inovação, P&D lá dentro, né? E eles resolveram sair e empreender no segmento, né, de semente de milho. Um é o Dr. De Leon, que já tem 80 anos hoje, né, Evandrei? Mais ou menos 80 Exatamente. anos, e que tem 60 anos de experiência no mercado de sementes, né? E o outro sócio é o Paulo Pinheiro, que tem mais ou menos uns 35 a 40 anos também de experiência
no mercado de sementes, né? Então, isso que o Evandrei está comentando vem muito da visão deles, né? Da visão dos dois que respiraram a vida toda e que respiram inovação, P&D. Então, eles entendem realmente que um pilar importantíssimo para a companhia, para alicerçar o crescimento da companhia, é inovação, né? Então, aquilo que o Evandrei realmente comentou faz todo sentido com o DNA da Shu, realmente, né? Um outro ponto importante também a destacar, aí pra vocês entenderem de onde vem a origem do nome Shu, né? A gente está falando sobre isso de inovação, de aumento de produtividade e tal, né? Se a gente voltar a 1912, né, Evandrei? Em 1912 não tinha a hibridação, que é o cruzamento do macho e fêmea, milho macho e fêmea, né? E tinha um dos pesquisadores, é óbvio que ele não fez sozinho, tinha um time com ele ali, chamado George Harrison Shu, que ele e o time dele desenvolveram a hibridação, ou seja, até então era só a linhagem, né, Evandrei? Não tinha o cruzamento do macho e da fêmea no milho, né? E através de pesquisas, isso há 115 anos atrás, 105 anos atrás, eles fizeram esse tipo de pesquisa, e o que isso mostrou? Que a partir do momento de fazer a hibridação, fazer o cruzamento do macho e da fêmea do milho, isso traz uma maior produtividade na ponta para o agricultor. Tem até um gráfico, né, Evandrei, que eu tenho na apresentação institucional da Shu, que mostra que naquela época, 1912, 1 hectare produzia 20 sacos de commodity nos Estados Unidos. Isso há 100 e poucos anos atrás. Hoje, esse mesmo hectare, ele produz nos Estados Unidos 170, 160 sacos por hectare. Olha o tamanho do crescimento, graças a essa inovação, essa pesquisa que foi feita na época também. Então, por isso que eu falo que isso corrobora o DNA da Shu, realmente, né? O nome da Shu é uma homenagem a esse pesquisador, que a gente entende que fez um trabalho extraordinário para a humanidade, de forma geral, né? Um outro ponto importante, Juliana, é o tamanho do mercado de milho no mundo. Eu não tinha essa ideia quando eu comecei a trabalhar no grupo, né, há 6 anos, que eu vivo, todo dia eu aprendo alguma coisa nova. Quem é brasileiro, né, a gente escuta muito, e tem que se orgulhar disso, inclusive, o tamanho do mercado de soja no Brasil, né? E que o Brasil é o maior exportador de soja, né? Mas só para vocês entenderem, tamanho de mercado global, o milho, ele tem uma demanda de consumo de 1,3 a 1,4 bilhões de toneladas por ano. A soja, 300 milhões de toneladas. Então, ou seja, o milho ele é muito mais consumido no mundo, né? Que o Brasil, eu pelo menos, eu tinha essa percepção que para mim era a soja que era o maior consumo no mundo. Não, o milho é disparado, 5 a 6 vezes maior do que o da soja. Do ponto de vista nutricional faz todo sentido, porque o milho é energia, né? E a soja é proteico, né? E você precisa de muito mais alimento energético do que proteico em qualquer dieta de qualquer ser vivo. Então, faz todo sentido a produção de milho ser muito maior, né? E eu vou te explorar um pouco mais, Evandrei, você aprendi várias palavras novas com você nessa parte de coisa. Você falou muito de edição genética, né? Essa edição genética ela pode ser tanto transgênica quanto não transgênica. É importante que muita gente tem medo de transgenia, né? Que nada mais é do que você pegar um gene que não é de uma espécie e pôr para outra. Mas eu queria que você falasse um pouco dos traits, né? Que é um pedaço lá de gênero, até onde eu entendo, e o domínio multinacional sobre isso e o esforço que a Shu faz para desenvolver os seus e um dia ser o líder também nesse setor. Boa pergunta, Zé. Correto. Quando falei para vocês anteriormente de edição gênica, isso é bastante diferente de transgênico. Porque um transgênico é basicamente pegar um gene de outra espécie e adicionar ao milho, por exemplo, para que a gente consiga adicionar uma característica que o milho não tem. Ponto. É um transgênico. Recebeu um gene de outra espécie. Isso, evidentemente, passa por um processo regulatório bastante grande, bastante criterioso, e eu queria fazer um paralelo agora à edição gênica. A edição gênica na qual nós estamos trabalhando busca fazer uma alteração em um gene do próprio milho. Não é um transgênico, né?
para que seja mais simples, né, o processo, vamos falar assim, regulatório, e que, enfim, a gente não precise, né, gastar um esforço com uma coisa que não é objetivo, né? Então, a adição gênica é isso, fazer uma alteração em um gene do milho e, enfim, adicionar um caráter que estava silenciado ali, né, vamos falar assim. No caso dos transgênicos, foi amplamente dominado, né, pelas multinacionais e hoje, evidentemente, nós usamos, né, os traits do mercado, nós temos parcerias, né, nós temos acordos comerciais com todas as grandes, né, nós pagamos royalties sobre qualquer coisa que a gente usa, isso a gente não abre mão, a gente paga cada centavo que a gente dever de royalty, a gente paga, né? E, evidentemente, que fazendo um paralelo, né, Zé, com a edição gênica, ela é uma solução para isso, né? Porque nós pagamos royalty, evidentemente, isso tem um custo bastante grande, e a edição gênica pode ser uma ferramenta para a gente buscar substituir alguns desses transgênicos aí, né? Pode ser uma alternativa, né? Mas em questão dos transgênicos, nós utilizamos, né, os mais variados, né, e tecnológicos que tem no mercado e a gente remunera, né, os detentores, a gente remunera a propriedade intelectual. Isso a gente leva à risca, né? A propriedade intelectual ela precisa ser respeitada. E em transgênicos, né, isso trouxe bastante grandes avanços, né, Zé? Proporcionou a gente evoluir em área, evoluir em manejo, né? Controle de pragas, como bem falei para vocês, nós estamos num ambiente extremamente desafiador de pragas, né? Que para o milho, os transgênicos permitiram a gente crescer muito, né? Falando em Brasil e mundo, né? E, evidentemente, que esses investimentos em edição gênica vêm para a gente trabalhar em paralelo, nós tentarmos buscar uma solução para isso, né? Porque isso tem um impacto financeiro bastante grande para nós, né? Nós precisamos remunerar e quando a gente tem uma alternativa, vislumbra uma alternativa, a gente precisa trabalhar firme nela, né? Não sei se fui a fundo da maneira que você queria a resposta. Sim. Eu acho que faltou a gente tentar conceituar o trait um pouquinho mais, que na verdade é um pedaço de gene, eu vou falar da minha maneira, né? Correto, isso. Que uma empresa desenvolveu, né? Oriunda do milho ou transgênico, depende, e que você insere essa característica nos seus novos desenvolvimentos. E isso pertence a uma empresa, ou mais de uma empresa, e a gente tem sempre que pagar um royalty por isso. Então, por que é importante, do meu ponto de vista como gestor de processos de inovação e uma pessoa que milita na área de inovação, tá trazendo essa conversa de genética de milho, né? Porque a cada saco de milho produzido, mesmo que foi uma outra empresa que fez, mesmo que foi a Schulk, uma outra empresa nacional que desenvolveu o milho, tem ali tecnologia estrangeira, né? E você está sempre pagando royalties por isso, né? E não são, assim, valores pouco expressivos, né? Muito pelo contrário. Então, primeiro, é um bom negócio investir em genética de milho, fica claro, por os bons resultados dessas empresas, e é fundamental do ponto de vista de segurança do país, não só segurança alimentar, como também energética, porque o milho ele é muito utilizado para produzir energia no mundo, inclusive já se fala que pouco mais de 15% aí da produção de etanol no Brasil já vem do milho, né? Então é cada vez mais expressiva a importância do milho na energia também. Ô Zé, pegando o gancho que você está comentando, há 2 semanas atrás, mais ou menos, saiu uma reportagem do JP Morgan falando qual o potencial do mercado de milho no Brasil, né? Hoje, aquilo que eu comentei no início, né, que o Brasil planta em média de 22 a 25 milhões de hectares por ano, e esse banco, um grande banco, né, americano, projeta que vai dobrar isso nos próximos 10 anos. Olha né? que legal. É um crescimento gigantesco, né? E por que eles alegam e por que eles entendem que vai dobrar o tamanho do mercado? Principalmente impulsionado pelo etanol do milho, né? Fazendo alguma análise simples para vocês entenderem, quantas usinas de etanol de cana-de-açúcar tem aqui no Brasil?
Mais de 300 com certeza, né, Sim, André? 300 e alguma coisa. 320, Num raio né? de 50 quilômetros deve ter umas 40. Exato, exatamente. E de etanol de milho? Deve ter hoje 22. em operação. E tem mais, eu acho que 5 em construção. Acho que não vai chegar a 30, mais ou menos isso. Projetos, 50 hoje projetos de usina em construção. No Brasil. Isso, exatamente, 50 projetos. 50. Isso que o Sócrates está falando é muito relevante. 50 projetos. Quer dizer, vai ter que ter milho para fornecer para essas usinas. Se metade das 50 forem construídas, nós vamos dobrar o consumo de milho para fazer etanol. Olha que legal. Se nada der certo, 20 vão ser construídas, ou seja... E ocorrendo isso, Zé, eu entendo que o caminho do milho vai ser muito similar ao que foi a soja, né? A soja, há 10 anos atrás, o Brasil, se eu não me engano, estava em terceiro lugar de maior produtor de soja do mundo, né? E primeiro, Estados Unidos. Hoje, ele é líder, ele é acima dos Estados Unidos, né? No milho, a gente entende que vai para esse mesmo caminho. Não sei se vai ser 5 anos, 10 anos, 15 anos, né? Então, isso é gratificante para a Chu. A Chu entende que está no mercado certo, no país certo, né? Para ir investindo da forma correta para conseguir alcançar esse resultado e aproveitar o crescimento do mercado, né? Nós estamos no negócio certo, então. Exato. Excelente. E quais os principais desafios de vocês? Porque a gente falou do mercado, que é gigante, então tem muita oportunidade. A gente está falando do desenvolvimento, da pesquisa. Você chegou a falar sobre a parte financeira, né? Porque a pesquisa tem o seu tempo ali. Essa questão financeira seria um dos grandes desafios? Certamente, eu acho que a pessoa correta para falar do desafio financeiro, depois eu posso falar da parte de genética, né? A parte financeira, o Sócrates, acho que é a pessoa correta. Realmente, obviamente, puxando a sardinha para o lado financeiro, né? Eu entendo que toda empresa brasileira tem um desafio gigante financeiro, sobretudo numa Selic no patamar que está, né? Sobretudo quando você coloca na modelagem financeira. Imagina o seguinte, nós vivemos isso no dia a dia lá com o Evandrei, com o time dele, nós sempre fazemos projeções, né? O Evandrei vai desenvolver um novo tipo de produto e, obviamente, a gente já planeja e projeta quando que vai dar um retorno desse investimento, né? E obviamente, nós temos o custo de oportunidade, né? O que significa isso? Bom, imagine que a empresa tem um valor X para investir, tenho 10 milhões de reais para investir, eu deixo esse dinheiro aplicado. Hoje, o governo pagando aí IPCA mais 8, ou eu invisto no projeto que o Evandrei quer, né, e entende que vai trazer retorno, tá, mas vamos colocar isso na modelagem financeira. O projeto para em pé, né? Dadas as circunstâncias que está hoje no mercado brasileiro, eu creio no global, né, mas principalmente no Brasil, realmente o projeto tem que ser muito bom para parar em pé, né? Esse é um ponto. Primeira barreira é realmente entender se o projeto faz sentido e qual é o tempo de retorno desse investimento, né? Até para a manutenção da saúde financeira da companhia, né? Esse é o primeiro pilar, vamos dizer assim, dessa decisão, né? De realmente se vai investir ou não. O segundo vamos investir, né? Vamos investir no negócio e tal. Tá, o exemplo que eu citei, aqueles 10 milhões, eles são suficientes para fazer o investimento? Não, eu vou precisar buscar mais 10 no mercado financeiro, um exemplo. Que hoje estão pagando taxa aí de CDI mais, sei lá, hoje estão falando de 20%, mais de 20% ao ano, né? Então, é um outro desafio gigantesco, realmente o negócio parar em pé, pagando essa taxa de juros que está hoje no mercado brasileiro, né? Então, é muito importante você tocar nisso, Sócrates, porque a gente fala muito de gestão de inovação, de processos de inovação, que toda empresa tem que inovar e que você tem que buscar recurso FINEP, tem que buscar recurso BNDES, desenvolve SP e tantos outros locais onde você pode buscar recursos, né, para a inovação, e fica pouca gente faz correlação com o ambiente Brasil, de uma Selic de 14%, né, que vai a 15%, certamente. Isso quer dizer que o governo está emprestando dinheiro para o sistema bancário a 15%. E que o sistema bancário vai começar a cobrar daí para cima para as pessoas que querem tomar crédito no sistema bancário, né?
Então, hoje a gente está tomando crédito em banco para grandes indústrias eficientes em crédito 20% ao ano, né? E a pressão desse 20% ao ano, o custo do meu dinheiro é 20% ao ano. Se eu vou competir com o europeu, o dele é menos de 3%. O americano é em torno de 4%. O japonês é 1%. Então o japonês pega dinheiro para investir em inovação e não custa 1% ao ano, né? O nosso está custando para você investir no seu negócio. E aí fica também o quanto isso dificulta o desenvolvimento de negócios no país. Porque com 14% ao ano de renda fixa, 15% de renda fixa, eu não vou investir em negócios de muito risco, porque eu prefiro ter um ganho de 15% ao ano. E mais que isso, se eu for investir num negócio, o retorno desse negócio tem que ser muito bom. Tem que ser tipo 30%, 40% ao ano, porque senão não vale a pena eu correr o risco, né? Então esse é o primeiro conceito importante que tem que ficar no desenvolvimento de produto e no desenvolvimento de negócio relacionados a um juros alto, né? E aí eu venho para puxar a sardinha do lado da Valor Novo, né? Então, um dos serviços que a gente faz é captar recurso financeiro a baixo custo, né? 3% ao ano, 2% ao ano, às vezes dinheiro subvencionado que a empresa não precisa devolver, né? E isso faz toda a diferença. Existem projetos que têm variáveis tamanhas que você não consegue ter certeza se vai virar um lançamento de produto. Para esse tipo de projeto, é indicado que a empresa busque um recurso subvencionado, busque um recurso que ela não precise, caso dê errado o projeto, você pagar esse dinheiro, né? Ao passo que existem todos os outros projetos que têm que ser desenvolvidos, que você deve buscar um custo menor de juros anual e condição de pagamento, né? Então, veja só, você tem lá não só um juros muito menor, nós estamos falando quanto comercialmente os juros estão em 20%, os juros para projetos de inovação estão em torno aí de 2% a 8%, dependendo da linha. O mais alto já é menos da metade, né? Além disso, o tempo que você tem para pagar esse empréstimo, então você tem um período de carência. Por que é um período de carência? Porque os projetos demandam tempo para maturar, né, Evandri? Não é assinar um projeto e amanhã vira produto. Tem um tempo para você pesquisar, desenvolver, errar, tentativa e erro, ir para frente e para trás, até que aquilo vira um produto, registrar. E aí nisso você tem todo esse período de carência para quê? Para que a empresa, neste período, não precise estar pagando esse dinheiro que ela pegou. Ela está aguardando a maturação do seu processo de desenvolvimento e transformação em um novo produto, um novo serviço. E depois você tem um prazo longo de pagamento. Para quê? Exatamente para que o ciclo de entrada do produto no mercado e o ciclo de vida do produto permita, com a própria rentabilidade do produto que será gerada, pagar ali aquele financiamento, né? E eu queria perguntar a importância desses instrumentos para você, Sócrates, porque é uma batalha diária nossa de convencer cliente a ir atrás desse caminho. E nem sempre o cliente ele está disposto a olhar isso. Ele está tão preso nas amarras do dia a dia, está tão preso nas rotinas que eu sempre brinco, né? Você tem que comprar bem, produzir bem, vender bem e receber, né? Nesse ciclo que todo negócio tem, que ele esquece de olhar o estratégico, esquece de olhar o futuro e acaba perdendo espaço para desenvolver novos produtos porque não se preocupou com essas linhas de financiamento. O quão é importante isso num negócio como o da Shure? Perfeito, Zé. Na minha visão, é crucial para a sobrevivência do negócio. Vamos tomar como base o que a gente está falando de um custo financeiro anual de 20% ao ano, né? Você imagina o seguinte, se essa empresa ela tem projetos e que não esteja contando com subvenção, com incentivos, né, para reduzir essa taxa, obviamente, como você disse, a margem do produto tem que ser uma margem espetacular, a margem do negócio tem que ser uma margem espetacular. Isso automaticamente vai acontecer o que na ponta? O preço vai ser maior, vai gerar inflação no final do dia lá na ponta, né? Agora, quando você traz esses projetos para dentro de casa, então, para nós, a parceria que nós temos com a Valor Novo é crucial nesse sentido. A minha meta como CFO é sempre, obviamente, baixar o custo do dinheiro, o custo do financiamento, né? Então, vamos fazer uma análise hipotética aqui. Imagina que metade da dívida da companhia
é através de FINEP, BNDES, com custo subsidiado ou custo abaixo do mercado. Obviamente, quando eu olho para dentro de casa, o meu custo do financiamento não é mais 20%. Ele cai para 10%, Exato. cai para 12%. Né? Então, nós valorizamos muito essa parceria que nós temos com vocês, exatamente para trazer para baixo o custo do dinheiro. Né? Então, como você disse, obviamente tem que sair da manada, tem que sair da operação e pensar estrategicamente, porque se você ficar pensando só na operação, esquecer essa parte estratégica que você comentou, de convencer, na verdade eu entendo que deveria ser o contrário, né? O cliente deveria procurar você e falar, não, eu preciso baixar o custo da minha dívida. Né? É muito interessante o quanto de esforço é preciso para passar essa visão para um CFO de empresa. Recentemente eu estou numa discussão com um grande cliente, que é um cliente há muitos anos e que a gente já fez vários trabalhos, e que às vezes ele prefere pegar um dinheiro maior, a 10%, mais curto e mais rápido a 10%, do que investir em projetos de mais longo tempo de maturação para se captar um dinheiro maior a 3%. E invariavelmente ele não tem paciência, ele pega o dinheiro curto a 10%, né, e sempre posterga o bom empréstimo ali a 2%, 3%, né? E ele não, na minha visão, não tem uma análise crítica do impacto que ele está causando na empresa dele. Se ele jogar isso depois de 20 anos, ele parar para analisar o que ele fez na empresa dele, depois de 10 anos, ele vai ver que ele teria tido muito mais benefícios se ele tivesse esperado 1, 2 meses a mais, ter pego um bom financiamento subsidiado a 2%, 3% ao ano, de um valor maior, com mais prazo para pagar, e isso facilitaria todo o processo de desenvolvimento dele. Muitas vezes eles, na pressa de resolver, nessa rotina de comprar bem, produzir bem, vender bem, receber, ele esquece de dar tempo e foco em financiar o processo que vai manter ele no mercado. Perfeito. E como você consegue isso, por exemplo? Né? Então, sair da sua operação, do dia a dia, como vocês conseguem isso na empresa? Para olhar para essa parte estratégica, para fazer esse plano que o Zé está falando, por exemplo? Não é fácil, Juliana. Obviamente, a gente sabe que o dia a dia é corrido para todo mundo, né? O dia a dia meu, do Evandrei, obviamente, é muito corrido. A gente também se preocupa muito com o operacional, né? Obviamente. Porém, eu entendo que vai de convencer o sócio da companhia, convencer o dono da companhia, o CEO, a ter mente aberta para realmente estruturar os times da forma que tem que ser estruturado, porque dando um exemplo que o Zé comentou, né? Você imagina que nós temos um custo lá de 20% ao ano de financiamento, e eu consigo, a minha meta, como você for, é convencer o CEO da companhia que ele, deixando um pouquinho mais de tempo para o CFO focar na estratégia da companhia e para o meu time focar mais na estratégia da companhia, vai custar um pouco a mais por ano para a companhia, porém esse custo a mais vai ser muito menor do que o que estaria pagando a mais de juros, você entendeu? Então, obviamente, a minha meta é provar isso anualmente. É o custo do esforço versus o custo do resultado. Exatamente, né? Exatamente. E que outros desafios vocês têm? Vocês falaram, né, no começo aqui do episódio, como o agricultor brasileiro é um cara muito para frente, muito inovador, que adota tecnologia. A gente falou isso em diversos episódios aqui, né? A gente já fez bastante essa análise. Mas como é uma empresa nova, vocês são muito novos ainda, né? 7 anos de mercado é pouca coisa, principalmente comparando com os concorrentes. Como convencer o agricultor de que ele deve usar o produto da Schum e abrir mão ali do concorrente? De repente alguém é uma marca que ele adota há muito tempo e que ele tem confiança, né? E que ele consome, porque eu imagino que não seja fácil, né? A sua vida depende ali daquele resultado. Você já sabe que aquilo está funcionando. Nem sempre é tão simples abrir mão de algo que já está certo para algo que vai ser incerto. É um novo produto, né? É algo novo que eu vou adotar aqui na minha produção. Exato. Como convencer esse agricultor? É preciso ter esse convencimento? Sim. Como que funciona, Juliana? O Evandrei pode complementar depois, né?
Na verdade, a Chu, não só a Chu, como as concorrentes também, elas fazem sempre venda técnica, né? O que significa isso? Não é somente um bom vendedor ir lá na ponta e convencer com um bom papo, vamos falar assim, e tentar convencer o produtor. Não é assim que funciona. O produtor ele quer conhecer o produto primeiro, seja na fazenda dele ou na fazenda de alguém que é referência ali na região, seja um familiar, alguém que plantou e que gostou do produto. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho que a Chu vem fazendo há 7 anos, né, Evandrei? De ir lá fazer campo demonstrativo na fazenda do agricultor. Ele prova, ele vê que o produto é bom, que rende de igual para mais do que os concorrentes, né? E de uma empresa nacional, né? Aí, obviamente, entra a parte do patriotismo do produtor e fala, não, ok, então eu vou abrir mão, eu compro 100% hoje de uma marca X estrangeira, eu vou comprar 10% do volume que eu necessito de uma empresa nacional. E isso a gente vem ganhando muito espaço nos últimos anos, graças a Deus, porque o produtor está provando que o produto é bom, que está rendendo acima do esperado até, e que o preço é um preço justo. Então, o nosso desafio é realmente gerar essa percepção de valor no produtor, sabe? De realmente ele entender que é uma empresa nacional, mas que tem as qualidades de multinacionais e tem as vantagens de empresa menor nacional, no qual você fala direto com o diretor de P&D da companhia, você fala direto com o CEO da companhia, as decisões são mais rápidas, né? Então essa é uma diferença, um diferencial também que a gente entende que é crucial para o negócio, sabe? Quando vai tudo bem, vai tudo bem. Quando você tiver um problema, é sempre bom você estar próximo de uma empresa responsável, né, que vai honrar e tentar te ajudar, e principalmente quando você tem uma cascata de hierarquia de decisão muito menor, as coisas acontecem muito mais rápido, desde uma solução até mesmo uma solução de um problema. E, Juliana, a gente sempre fala aqui muito bem do agro, né, a minha função, me considero um dos porta-vozes do agro brasileiro aí, e quero cada vez mais poder contribuir com essa grande negócio que o Brasil vive, que é o negócio pecuário, o negócio de agricultura, né? E sempre defendendo o agro, porque o brasileiro desconhece o agro. Ele vive muito aquele mundinho de televisão e a coisa ali só grandes centros, e ele esquece que grande parte dos nossos empregos, das nossas receitas, são geradas pela produção do agronegócio, né? E o agricultor, ele também é muito conservador. Ele costuma jogar no time que está ganhando, não se mexe, e assim por diante. E talvez hoje fazer um puxão de orelha para o agricultor, né? Primeiro, no que tange a processos, né? Nenhuma empresa grande hoje compra uma matéria-prima de um único lugar. Então, se você tem uma grande empresa e ela precisa comprar caneca, ela vai ter um procedimento para fazer compra de caneca de 3 fornecedores. Então, tem um processo que a gente sempre indica para as empresas, vai comprar alumínio, compre 90% de alumínio do cara que você certificou, do fornecedor que tem o melhor preço, atendimento e tal. Mas não deixe de comprar 10% do seu volume de outros 2 fornecedores, a todo tempo. Porque no dia que aquele cara faltar, aquele fornecedor principal faltar, você já tem 2 fornecedores rodando. É só ampliar o volume e com muito pouco esforço você se safa de grandes problemas. Poucas empresas no Brasil fazem isso. É mais usual comprar tudo de uma vez, sabe? Parece futebol da década dos 70, né? Então, o certo é você comprar pelo menos um pouco de cada fornecedor, pelo menos 3 fornecedores, mesmo que isso signifique o seu custo ser um pouco mais alto, na média, ali entre os 3, né? E em sementes, isso é muito mais importante, porque se você tem uma intempérie climática específica, pode ser que aquele seu fornecedor usual de semente não esteja preparado, aquele material genético não está preparado. E se eu fosse agricultor, eu jamais faria o que a maioria deles fazem, que é plantar sempre a mesma semente. E é tudo tatuado, né? Eu sou marca tal, outra é marca tal, tem adesivo na caminhonete. Mas o certo é você se dar ao luxo, né, do que tange a processo, de ter pelo menos 3 fornecedores, porque com 3 fornecedores, e você equilibrando suas compras entre eles, ou para mais ou para menos, o dia que tiver um problema, seja de fornecimento ou de resultado do produto, você tem ali
já instaurado um plano de mitigação de risco, né? Os riscos que a Juliana falava no começo, eu falei de um e o outro, o principal é esse para a nossa agricultura, Juliana. O Zé entrou bem, mas a tua pergunta ainda dos riscos, o principal risco para a agricultura brasileira, eu julgaria que é esse, Zé. Tem 4 multinacionais, como falou o Sócrates, que dominam o mercado brasileiro, é um fato. A genética, nós sabemos, nós temos um departamento lá que faz análise genética de altíssima resolução. Nós sabemos que é bem restrito o grupo genético que eles utilizam, as 4. Uma quebra de resistência para uma doença colocaria a produção de semente de milho em risco. Olha só o perigo. Por isso, que esse trabalho que a Chu fez de buscar germoplasma no mundo todo, preparar uma base sólida para começar um programa de pesquisa, ela é importante para nós como companhia, evidentemente, mas para o agricultor, né, que olhar e falar assim, opa, é muito bom eu ter um produto da Chu, porque eu estou com uma base genética diferente, eu estou preparando a minha lavoura para um eventual problema, né? E uma coisa que eu ia perguntar, a Chu nasceu vendo essa necessidade, né? Então, esse mercado tá na mão ali estava na mão de 4 multinacionais, vocês chegaram com a solução, mas o agricultor, que no fim das contas é quem vai usar o produto ali, ele também tinha essa preocupação? Ou é algo que é preciso mudar ali ainda, né? Alterar essa chave? Pelo que o Zé está falando aqui, eu entendo que ele ainda não está integrado ali desse problema e de que isso pode vir a ser um problema, né? Eu vou tomar a frente e te dizer, cara, eu já fui produtor rural. Se você acha que a gente aqui na cidade, nas empresas, trabalha, você precisa viver o dia na vida, na pele de um produtor rural. 24/7. Porque o cara trabalha o ano inteiro, todos os dias da semana. Ele não tem folga. E outra, ele trabalha contra a incerteza a maioria dos dias. Então, eles têm um comportamento conservador e de extremo dedicação ao negócio. E muitas vezes não cabe a ele parar, ou mesmo nunca é usual parar, melhor colocando, pensar que estrategicamente, se ele dividir as compras dele com empresas nacionais e multinacionais, ele está ajudando o país dele. Raramente o produtor pensa nisso porque ele simplesmente não tem tempo. Não vai nem passar pela cabeça. Não, né? Tem mais o que fazer, entendeu? Tem uns 15 problemas estourando ali para depois se preocupar com isso. Mas é um pensamento que começa a ter que ser melhor debatido, né? Se eu estou comprando milho sempre da mesma empresa, eu posso um dia ter um problema de uma quebra de resistência contra um problema, uma nova praga, e aquela genética está toda igualzinha, eu vou perder minha produção toda. Então, isso é um perigo muito importante, é um risco não só ao produtor, mas ao país. E eu vou me lembrar de uma conversa que a gente teve, Evandrei, com o fundador, o Paulo Pinheiro, né, da Chu, onde ele disse os motivos que ele iniciou a companhia, lembra? Ele falou, eu percebi como executivo de grandes companhias multinacionais de genética de milho, inclusive, que a variabilidade genética estava sumindo, estava desaparecendo. E que o Brasil estava ficando com o mesmo pacotinho de genética de milho. E que isso era um risco muito sério, porque se fosse um problema, quebra a produção no país inteiro. Então ele, junto com profissionais da área de genética e tal, teve essa gana, né, essa coragem, né, lembra aquela história de ter coragem de empreender, né? Teve a coragem de montar um negócio que fosse pautado em mais variabilidade genética. Essa variabilidade genética é que representa a segurança de que, se acontecer um problema, essa semente é diferente, ela pode suportar aquele problema em hipótese, né? Então, se você é um agricultor e está nos ouvindo, pense, na próxima vez que for plantar, para que plantar a mesma genética em todo o território? Porque essa semente ela é a semente que mais produz na minha região há 20 anos. Legal, concordo. Planta 80%. Agora, e se isso der problema um dia? Você vai perder 100%. E a história está aí na agricultura para mostrar que a gente já teve vários episódios desses, que o que nós estamos falando não é nenhum tipo de terrorismo, é exatamente a verbalização do que realmente aconteceu. E acho que um processo, né? Eu vi falando de processo para a indústria, processo para... dando opinião aí, eu acho que um processo, uma boa prática para o agricultor é começar a pensar na sua variabilidade de semente, né? Vamos plantar 2, 3 tipos, 4, 5 tipos de semente, para quê?
para eu me garantir, vou produzir 3% a menos, talvez seja aceitável. Produzir 1% a menos, talvez seja aceitável, né? Frente às mitigações de risco que ele vai enfrentar. E fica um outro puxão grande de orelha, né, nesse momento de mundo que a gente está vivendo, que não está mais bonitinho, não está bolinho, está todo mundo se fechando, os Estados Unidos se fechando, a Europa se fechou desde a pandemia, né? E fica talvez um pensamento da gente ter soluções próprias, né, para grandes negócios que nós temos. Então, é um risco absurdo um país como o Brasil, o segundo maior produtor de milho, depender de genética que não é dele, cara. Isso é inadmissível. O próprio governo tinha que pôr a mão nisso, né? Porque é um risco sério ao país. Se a gente entrar em guerra com os países detentores dessa tecnologia, a gente tem um problema. E um parêntese seja feito, né? Em 40 anos ou 50 anos, porque a gente vai ficando velho, vai falar, esses 40 já vira 50. O Brasil se tornou o celeiro do mundo. O Brasil virou a fonte de alimento do mundo. Como que o Brasil fez isso? Desmatando a Amazônia e produzindo em mais terra? Não, não foi assim. Houve um aumento de área produzida de quase o dobro em 50 anos. A gente quase dobrou a área que a gente produz. E a gente produz 6, 7 vezes mais. Então, como é que um dobro de área de 40, 50 anos? Foi de hoje para amanhã, gente. Em 50 anos a gente nem dobrou a área produtiva, mas quase dobrou. E aí a gente produz 6, 7 vezes mais nessa área. Então a gente teve um ganho real de produtividade de pelo menos 4x. E esse ganho de produtividade de 4x é tecnologia, é inovação, é semente de qualidade, é adubo de qualidade, é manejo de qualidade, equipamento e tal. Então o agricultor tem que se ligar nisso. Isso foi um trabalho que foi feito por eles mesmos, né, e pelos brasileiros. Ele tem que valorizar essa parte que está sendo feita pelas empresas brasileiras, porque sempre que ele der uma chance para uma empresa brasileira, ele vai ter uma solução local com menos risco de um dia o mundo entrar num desavença aí com outros países e você não ter acesso àquilo que você está acostumado a ter. Né? Nós temos percebido que o agricultor tem começado a notar essa necessidade. Uhum. Alguns agricultores de algumas regiões, eles já têm notado que nós temos agregado primeiro valor ao negócio, nós temos agregado valor, como bem disse o Sócrates, nós temos provado que nós temos um produto com performance muitas vezes superior, né? Que nós entregamos mais rápido, que nós entregamos numa embalagem talvez melhor ou superior ao concorrente. Quando tem uma intercorrência ou faltou um produto, ele liga rapidamente, ele consegue levar rapidamente um produto para a área dele, para plantar uma área que talvez ele não ia. Então, existe um movimento, Zé, pequeno ainda, o agricultor já tem comprado a ideia. Precisa, evidentemente, acelerar isso, porque é importante, né? Mas o agricultor, para o nosso caso, Chu, ele já tem tido a percepção de valor que nós estamos agregando, né? E é muito positivo para nós. É evidente que precisa ser um movimento maior, a gente acredita muito nisso, né? Mas com a percepção de valor, as coisas têm mudado. Lentamente ainda. Que bom. Não só o agricultor, né, Evandré, mas também que no final do dia vai impactar no agricultor, mas as revendas também, né? Isso. Um canal importante de distribuição dos produtos da Chu são as revendas, né? E o que a gente vem escutando muito de algumas revendas são as reclamações de lidar com as multinacionais, né? Que vem, a maioria das vezes, decisões lá de fora, né? Muitas das vezes para alguém que não conhece o mercado brasileiro, né? Nós já trabalhamos em multinacional, a gente sabe como funciona, né? Então, tomando isso como base, né? A gente entende que realmente o desafio é maior, vamos falar assim, né? Então, realmente faz todo sentido o que você comentou, sabe? Vocês atuam com milho hoje? Milho e sorgo. Principalmente? Milho e sorgo, é verdade. Eu ia justamente perguntar isso, assim, o milho é o principal foco, porque é um mercado gigantesco e vocês têm muito a crescer nele ainda, mas vocês imaginam intensificar esse olhar para outras áreas? O sorgo, por exemplo? Certamente, Juliano. Entra no viés de inovação, né? Nós estamos sempre
atentos ao mercado, o que pode ser uma oportunidade, o que pode ser um desafio para a gente explorar, né? O Brasil sendo um país agrícola deste tamanho, por que não uma nova cultura? Por exemplo, nós temos visto que ficam áreas que não são plantadas na safrinha. Nós já temos olhado, não vou falar para qual cultura aqui, né? Mas nós já temos olhado outras culturas e a gente já até tem alguns projetos que estão sendo construídos, sim, com outras culturas, né? Porque nós somos uma empresa de genética. Não precisa ser necessariamente o milho, né? Que é o nosso foco, ou o sorgo, né? Que nós temos também. Então, nós temos olhado, sim, a gente vê que é importante, que tem oportunidade, né? Em termos de Brasil, justamente não precisaria nem brigar com área com milho, por exemplo. Poderiam falar, poxa, Evandrei, mas aí vai concorrer com o milho, né? Não, nós sabemos que tem área que não entra o milho e fica descoberta ali esperando o próximo cultivo, né? E a gente sabe que tem culturas que entrariam ali, então a Chu olha sim para são vários paradigmas a serem quebrados, né? Não só no que tange a cultura, né? Troca de cultura, né? Hoje, basicamente, o Brasilzão vive uma safra de soja, todo mundo planta uma safra de soja e depois milho ou outra cultura, né? E existem desafios que virão também de relacionada à postura, do tamanho vocês têm um projeto importante lá de aumento de produtividade, focando mais em produzir espiga do que produzir massa verde de planta, né? Imagina o quanto de nutriente, energia, fotossíntese é necessário para você fazer uma planta de milho com 2 metros. Quantos metros de altura dá uma planta de milho? 2,30 m, 2,40 m. Então, um jogador de basquete. Né? Então, você pega uma planta com 2,30 m de altura e produz 3, 4 espigas, né? Então, se você diminuísse essa planta de tamanho também, né, isso poderia sobrar energia e nutriente para a produção do grão, né? Então, tem outros projetos desafiadores que no futuro, rompendo o desenvolvimento tecnológico, você ainda tem como é que vai convencer um produtor a produzir um milho diferente que é um milho, né? Então, tem muita coisa para desenvolver ainda. E o Brasil, se vier mesmo esse viés de energético das usinas aí que estão sendo planejadas para etanol, o milho vai ser ainda mais importante. Ô Zé, pegando o gancho que você está comentando, só falando em números, né? O mercado brasileiro de soja demanda e planta 45 milhões de hectares, mais ou menos, por ano, entre 45 e 47 milhões de hectares. E o de milho chegando lá a 25, nos bons anos, 25 milhões. Então você percebe a diferença, né? Ou seja, o que ocorre, aquilo que o Evandrei comentou agora há pouco, né? Tem aí, no mínimo, 20 milhões de hectares que ou não são plantados uma outra safra, né? Ou são plantados o quê? Algodão, amendoim, Evandrei, enfim, aveia, outras culturas, tal. Então, vocês entendem a diferença, o potencial que tem de crescimento de usar a rotatividade realmente entre a dupla, né? Entre soja e milho. Tá? Estamos falando de 20 milhões de hectares. Hoje. Fora o potencial que tem de crescimento, como a reportagem que eu comentei com vocês, do banco americano que saiu recentemente. Legal. A gente falou um pouco aqui sobre a parceria de vocês com a Valor Novo, né, na questão de conseguir recursos, financiamentos e tal. Mas eu queria saber de vocês como tem sido essa parceria, né? Qual que é a importância do trabalho da Valor Novo para a inovação da Chu? Falar minha opinião, depois o Evandrei complementa também. Na minha visão, o Valor Novo, ela veio para me ajudar a fazer aquilo que a gente falou agora há pouco, de ajudar, como a gente está na operação, pensando em várias estratégias, fora Finame, Finep, BNDES, a Valor Novo vem para nos apoiar, né, para estruturar realmente a questão da governança de inovação dentro da companhia, né, trazendo valor, trazendo a visão de fora, né, que o Zé tem muita experiência, como ele disse, tem 18 anos a Valor Novo, então tem muitos clientes, né, e é legal quando você vem com a visão de fora, que isso enriquece nossa discussão internamente, né. Então, além da parte de funding, né, Juliana, como você comentou, eu entendo que essa parceria entre Valor Novo e Chu é importante também para a organização da companhia com relação a comitê de inovação, a realmente
a botar no papel aquilo que a gente fazia de uma forma informal, vamos falar assim, em algumas reuniões. Não, o Zé chega lá com a gente, ele e o time dele, e realmente a gente coloca no papel aquilo que a gente já fazia de uma forma meio desorganizada, vamos falar assim. Ele organiza essa parte de inovação conosco. Eu acho que o Sócrates falou muito bem, né? De fato, nos trouxe o espírito de governança para essa área que é tão importante, né? Eu acho que principalmente na minha área me ajudou muito, né? Porque a gente vive muito de inovação e trazer alguém que é focado em inovação, que entende muito de ciência, porque o Zé e o time dele lá vieram de pesquisa, né? São formados na área de pesquisa, me ajuda muito até a convencer no momento que a gente precisa ser mais arrojado em investir em inovação, nos trouxe esse espírito de governança e uma ajuda no sentido do convencimento da importância de financiar e de estar sempre olhando no curto, no médio e no longo prazo para a inovação. Acho que trouxe uma dinâmica muito grande, né? E pelo fato da Valor Novo ter uma formação muito grande em pesquisa, eu acho que facilitou principalmente a minha vida, né, Zé, nesse projeto. Evidentemente que a questão de financiamentos é a área do Sócrates, né? Mas para nós, né, do departamento de pesquisa, foi bastante importante, né? Ajuda a dar a gente veio da pesquisa, né? Então... E por mais que você hoje tenha um papel muito mais de governança e processo, ter conhecimento na pesquisa te ajuda primeiro a ter familiaridade com o que você desenvolve, né? Primeiro, enquanto consultoria de gestão de inovação e captação de recursos, é importante deixar claro que toda empresa tem um processo de inovação. Qualquer que seja, mais organizado, menos organizado, mais evidenciado, menos evidenciado, mais circunscrito em departamentos XYZ, menos circunscritos, você tem ali. Não existe uma só empresa que não tenha um processo de inovação, porque senão ela não estava no mercado. Senão ela não estava vendendo um produto competindo com o outro, né? O que a gente consegue e busca sempre trazer é uma governança nesses processos. O objetivo máximo é garantir que a gente faça isso continuamente, ininterruptamente e com processos de curto, médio e longo prazo. Como é que vai fazer, quanto dinheiro vai pegar, quais são os projetos, isso depende muito mais da empresa do que do processo, né? Mas toda empresa tem que ter alguém responsável pela inovação, essa pessoa tem que estar sendo lembrada do papel estratégico disso no futuro da companhia, né? Você tem que lembrar os acionistas, o board e quem financia a empresa do papel da inovação, porque muitas vezes era vista como um custo, né? Então você precisa entender que sem esses investimentos fica mais difícil de você obter bons resultados no futuro. Então, essa parte de governança é um termo que cada vez mais eu estou utilizando, de inovação para gerar crescimento da empresa, né? E a gente tem a felicidade de estar numa empresa muito organizada, né? De ter um desenvolvimento nível internacional de pesquisa, né, Evandrei? Então, poxa... Correto. E pessoas muito bem... Sim, a gente sempre fala de profissionais, né? Profissionais muito bem capacitados, né? Então, tem essas caras simples assim, mas você puxar o currículo, você vê. E aí, a união de forças, né, da consultoria com a empresa. Porque cada empresa tem suas dores específicas, tem seus objetivos e limitações, recursos específicos, e o fato da consultoria ser especializada nisso, e ela está em 20, 18, 22 empresas o tempo todo, ela está aprendendo com os erros de outras empresas, está aprendendo com as boas práticas de outras empresas e tentando trazer para todas as outras, né? Sempre que uma empresa erra, o highlight sai para todos. Ó, isso aqui, um projeto que a gente tem uma bandeira amarela numa empresa vai para todas as outras, porque você tem ali um ponto de atenção, um ponto de aprendizado. E acho que é isso que as empresas ganham com esse tipo de consultoria, que uma consultoria de maneira geral, né? Você acaba tendo ali um volume maior de experiência concentrado num curto tempo. E o Sócrates falou sobre estar no dia a dia e precisar fazer
virar para pensar essa parte estratégica, né? Uma desculpa que... E não é uma desculpa, né? A gente até falou do agricultor aqui e você já falou sobre isso do empreendedor. Você está sempre com muitas tarefas do dia a dia e do operacional, né? Isso especialmente pequenos e médios, mas os grandes também têm essa questão, né? Você está ali no seu dia a dia com as suas metas que você precisa bater e tudo mais, objetivos para alcançar, e muitas vezes não sobra tempo para o estratégico, né? Então, às vezes, a consultoria também apoia justamente nisso, né? Exato. Eu vou ter alguém aqui para me auxiliar nesse pensamento, para me auxiliar a guiar esse caminho aqui, me desafogar um pouco de tanta tarefa que eu preciso dar conta, né? E tantas ferramentas novas que têm facilitado a vida dos dois lados, né? Hoje a gente tem inteligência artificial ajudando a gente a desenvolver soluções. Hoje a gente tem o WhatsApp, que a gente consegue avançar rapidamente num projeto sem gastar muitas horas parando para escrever projeto, né? E o fato da gente ter momentos dedicados à inovação, como comitê de inovação, como, por exemplo, reuniões específicas de inovação, isso força o Sócrates parar a rotina dele, força a equipe dele parar, e nesses pequenos momentos a gente dedica a voltar a alinhar a estratégia da inovação. Então, como você faz isso com uma certa rotina, os ganhos são muito grandes, porque se deixar, fica só não dá para fazer isso agora, deixa para depois, né? Então, é legal ver o compromisso da empresa com esses momentos também. E isso certamente vai levar a gente num lugar diferente que as outras empresas. É isso, né, Zé? Mais um papo incrível sobre inovação. Tenho certeza que ajudou a gente a refletir sobre tudo isso, né? É sempre muito bom conhecer mais uma empresa que está inovando, né? Eu falo que o Zé tem me dado a oportunidade. Né? Eu falo que o Zé tem me dado a oportunidade de conhecer empresas incríveis, histórias incríveis de inovação, de empresas brasileiras, né? Às vezes do interior do estado, e a gente às vezes fica muito distante dessas empresas, fala muito das empresas estrangeiras, né? E a gente tem tanta coisa interessante, tanto profissional bacana aqui no país inovando e buscando novidade, e buscando, de certa forma, melhorar mesmo o mundo, né? E transformar. Acho que esse é o propósito, e é o propósito da Chu, né? Transformar e mudar a realidade da nossa produção de alimento, que é algo tão importante, né, Zé? A gente já falou isso aqui em outros episódios também, de que existe uma preocupação com isso, né? Produção de alimento, né? Como que a gente vai fazer daqui 50, 30 anos, cada vez indo para mais pessoas, né? Num padrão de consumo cada vez maior, num volume de desperdício de alimento cada vez maior, e seguramente, se não houver empresas como a Chu e tantas outras de genética de sementes para nos auxiliar a responder esse aumento de produtividade, fica difícil, né? Então é muito, muito bacana estar inserido nesse meio, sabe? Hoje a Valor Novo vive alguns momentos muito bonitos, assim. A gente está no meio do biológico. Então, no Brasil está acontecendo o biológico. Estamos trocando agroquímico por produto que foi desenvolvido de um bioma brasileiro, de uma biologia brasileira. Isso é maravilhoso. Você diminui pegada ambiental com isso. Tem empresas como a Chu que estão aí se diferenciando e causando impacto positivo no mercado com tecnologia e aumento de variabilidade, quer dizer, diminuindo o risco da gente ter um problema produtivo, né? Então, assim, são coisas bacanas. E esse momento aqui eu acho muito legal, porque a gente tem a oportunidade não só de falar de inovação, de processo e tal, mas levar um pouquinho da vida do nosso aqui do interior, né, de empresas do agro, para uma população mais ampla, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente olhar o que acontece no país, a gente olhar o que a gente tem de inovação e valorizar isso, né? Porque é uma forma, inclusive, da gente cobrar mais investimento, cobrar que se olhe para isso, que se incentive essas empresas. E as quebras de paradigma, né, cara? Você falou um negócio logo no início aqui. Pô, Zé, eu queria aquele colhedeira de parcela para colher e plantar mais. Quer dizer, eu vou lá e faço um projeto de inovação. Um banco está acostumado a comprar um HPLC, um equipamento de análise. Um banco está acostumado a financiar um equipamento espectrofotômetro de massa-massa, que analisa a molécula no seu menor tamanho lá. Isso é normal, um aparelhinho tamanho do micro-ondas fica em cima de uma bancada que custa 3 milhões de reais. Ninguém fala nada.
Aí você vai lá e precisa financiar uma colhedeira, que é um equipamento que tem 5 vezes o tamanho dessa sala, fica em cima de um trator e está todo adaptado para fazer inserções e colheitas e coisas específicas no campo, que se a gente for fazer na mão, não consegue fazer, né? E o seu concorrente multinacional tem lá. E aí você pede isso, o banco assusta. Fala, mas o que você quer comprar uma colhedeira específica para fazer pesquisa? Falei, porque só assim a gente vai se diferenciar e vai ser um dia cada vez mais importante em genética, né? Então tem tudo isso, essas oportunidades também da gente falar dessas quebras de paradigma, não só no pensamento em relação à inovação, mas também nos itens financiados, né, Evandro? Eu vejo os itens financiados do agro não tem nada a ver com a indústria farmacêutica, com etc., e são tão necessários quanto. Né? Cada setor tem sua especificidade, né? Então, gente, Sócrates, Evandrei, muito obrigada por compartilhar a história de vocês aqui. Mais do que isso, né? Todo o conhecimento de vocês sobre inovação, sobre processos. É muito importante essa troca. A gente fala muito que inovação é parceria, né, Zé? E como o mundo hoje está se pautando para isso, né? A gente precisa dessas parcerias para justamente inovar e transformar. E acaba que esse podcast é uma grande parceria, né, Zé? Legal. Então, muito obrigada por toda a troca. Zé, também, muito obrigada pela oportunidade aqui. Que vem o 10º, né? Até a próxima. Nós agradecemos né? muito também o convite. Parabéns pelo trabalho novamente, né? Eu espero que alcance um número importante e grande aí de pessoas, que a gente sabe que sem inovação o país, uma nação não vai para frente, né? Então, muito obrigado mesmo pelo convite e espero que o papo tenha sido bom. Não, foi excelente. Foi muito obrigado a participação de vocês. Eu agradeço também, pessoal. Agradeço a oportunidade de estar vindo aqui falar de inovação, de falar do nosso trabalho, né? Dou os parabéns para vocês, porque nós precisamos de iniciativa dessa para mostrar, de fato, que nós temos, né? É por meio de vocês que o público, né, o pessoal ficará sabendo, né? Que nós precisamos de inovação e também vai conhecer, né, o que nós temos de inovação. Muito obrigado. Obrigada o pessoal que está assistindo a gente. Espero que vocês tenham curtido esse papo, aprendido muito, assim como eu aprendi aqui. Então, é isso. Bom proveito e, por favor, fique com a gente. A gente vai ter mais episódio aí pela frente, então até o próximo.